Olá, o Papo de Mãe está no ar. Um filho preso. Pais e mães criam, educam, mas os filhos crescem e nem sempre as coisas acontecem como o planejado. As nossas convidadas de hoje estão passando por momentos difíceis. Visitar um filho na cadeia e realizar que ele cometeu um crime é um processo sofrido. Como será que fica essa relação? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública traçou um perfil do preso no sistema carcerário nacional. A maior parte dos presidiários no país é formada por homens com idade entre 18 e 24 anos. Veja os destaques do programa. Como que você imagina que fica a relação de uma mãe com seu filho quando ele é preso? Não, deve ficar difícil demais. Eu acho que seria horrível, sabe? Foi no final de uma tarde de novembro de 2005 que o pesadelo dos amigos Anderson e Evanilson começou. Depois de se matricularem em uma escola de informática, eles vieram aqui para esse supermercado para comprar um CD. E aí começou uma grande confusão. Eles foram acusados por uma mulher injustamente de roubar um celular. Olha, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de presos no Brasil chega a quase 500 mil. Em 6 estados, mais da metade da população carcerária ainda aguarda julgamento. Estão aqui a Vera, a Regina e a Jacira. Obrigada a vocês por terem vindo. A gente vai ouvir um pouco dessa história de vocês, né? Como é que tem sido, como é que fica a relação com o filho, o que aconteceu aí, né? Então, Vera, você tem quantos filhos? Não se assustem, eu tenho 6 filhos. A gente não se assusta aí, já vieram mães aqui com mais de 10. Viu? A gente já fez programa de mães de múltiplos, muitos filhos. E os seus 6 filhos têm, o mais velho tem que idade? 25 anos, aí tem o André com 24, o Caio com 19, tenho a Beatriz de 12, a Bárbara com 10 e o Matheus com 4. Ai, que graça. Então, de 4 a 25, o de 25 como chama? Leandro. Leandro, e quem que tá preso? O Leandro. O Leandro. O Leandro é seu filho mais velho, tá com 25 anos. Sim. O que aconteceu? O que o Leandro fez? Então, na verdade, assim, ele foi preso por tráfico, né? E o que ele me conta é que ele levou a filha dele para a creche e assistiu, participou da reunião, né, dela. E quando ele saiu, ele falou que passou numa boca para comprar, né, a maconha. E aí nisso os policiais apareceram e o traficante correu e tinham mais acho que 2 pessoas juntos, correram. E ele se escondeu, mas tanto é que pegaram ele, não pegaram o traficante, mas pegaram ele e depois encontraram as drogas e aí ele foi preso. E ele já foi julgado, Vera? Teve uma audiência agora no dia 27 de março, onde dos 3 policiais só compareceu um, e esse um que compareceu não reconheceu e falou que lembra da ocorrência, mas não lembra dele. E aí foi marcada uma nova audiência para o dia 29 de maio, que o juiz está aguardando esses outros 2 depoimentos. Ele está preso há quanto tempo? Há 4 meses. Mas ele já tinha se envolvido com Não. drogas? Você sabia de alguma coisa? Não sabia, não tinha esse conhecimento, né, na verdade. Para mim foi um choque, realmente, quando eu soube. E o Leandro morava com você ainda? Ele já não estava mais morando comigo, porque ele é casado, né? Então ele tinha saído de casa também há tão pouco tempo. E você já é avó com essa carinha novinha assim? Sou avó. Você tem, Tenho 2 netinhos. Que são filhos do Leandro? Não, só do Leandro. O Leandro tem uma menina, né? A Sofia, de 3 anos. E o André, o de 24, não é casado, mas teve um filho, que é o Anderson, que também tem 4 anos. Bom, e daí como é que tá até a vida da sua neta, com o pai preso? Nossa, ela sente muita falta dele. Ela era muito assim, era não, né? Ela é muito apegada a ele. A mãe dela conta que quando elas vão jantar, ela fica falando o tempo inteiro, mamãe, guarda pro meu pai, guarda pro meu pai, não come tudo. Agora, sabe? você é do tipo assim, você acha que se o seu filho estava envolvido mesmo com alguma coisa errada, ele tem que ficar preso, pagar por isso, ou você acha que ele está sendo vítima de uma injustiça? Qual a sua opinião de mãe? Eu acho assim que acho que todo mundo tem que ter uma chance, sabe? Eu acho que ele tá lá, ele já se arrependeu de ter entrado nessa, entendeu? A gente já conversou um pouquinho e ele falou que está muito arrependido, né? Pela situação em que a gente está passando, porque não é uma coisa que ele gostaria que nós estivéssemos E acaba envolvendo toda a família, exatamente, né, toda a família. Os irmãos,
Você tem a ido filha visitá-la com que tem- frequência? Sempre. E ele está preso aonde? No CDP2 de Guarulhos. Tá. Pra gente até longe também, né? Daqui a pouco você vai contar mais como é que tem sido essa rotina até, né? De ter que visitar o seu filho, como é que é. Antes a gente vai conhecer a história da Regina. Você tem quantos filhos, Regina? Eu tenho 3 filhos. Quem são seus filhos? Eu tenho uma de 29, uma menina, um de 26 e um de 20. Como é que eles chamam? É Simone, Rafael e Leonardo. E quem que está preso? Leonardo, que é o caçula. O caçula de 20. E o que aconteceu? O que Foi ele uma fez? tentativa de assalto que ele foi. Ele participou de uma tentativa de assalto. E ele já tinha se envolvido antes com outras coisas também? Como é que foi? Não, ele está preso agora pela segunda vez. Né? Ele está preso, agora ele está preso há quanto tempo? Fez um mês ontem. Um mês. E a primeira vez ele foi preso por quê? Também foi a mesma Tentativa coisa. E aí ele ficou preso quanto tempo? 11 meses. 11 meses. E como é que é para a mãe quando recebe a notícia, olha, seu filho está preso, ele cometeu um assalto? Como é que é para a mãe? É aquilo que a gente fala, a gente nunca espera, né? Uhum. Daí a gente leva tipo um choque, assim, de saber disso daí. E da primeira vez que isso aconteceu, você conversou com ele? O que ele conversou com você? Como é que ficou, assim, a sua relação com ele? A gente conversou, sim, mas assim, a relação, eu acho que... aí a gente tem uma relação de apoio, né? Então a gente quer ajudar. Né? Eu penso comigo que não é uma hora de crítica, né? Mas seria mais uma hora de ajuda mesmo. E o Leonardo, era um menino que te dava trabalho quando era criança ou na adolescência deu trabalho e você se preocupava com ele ou sempre foi um menino bom e de repente quando isso aconteceu foi te surpreendeu? Não, ele não me dava trabalho, não. Foi um menino bom. E Regina, Sem você dar vai visitá-lo também toda ainda semana? não. Ele está preso em São Paulo, perto Em São Paulo, de onde você perto. mora? Não é muito perto, mas dá para estar indo, né? Não gasta muito para ir. Porque a situação dele como é que está agora? Já tem uma pena, não? Não, então eu fui no Fórum da Barra Funda, né? Falei com a Defensoria. Então está com o advogado do Estado, né? Aí tem que pagar pelo que ele fez. Né? Eu acho que ele errou. E por que você acha que ele chegou a fazer isso? Não sei te explicar, porque assim, você vai falar que precisa, porque não precisa, né? Então, não sei. Ele mora com você? Seus 3 filhos moram com você? Tem um casado, do meio casado. Mas eles moram tudo E os outros 2 nunca se envolveram com isso? Não, com o problema, não. assim? O Leonardo trabalha? Não, ele estava trabalhando, assim, sem registro. Fazendo bico, assim? Mas agora, ultimamente, não, ele não estava trabalhando. E o seu filho estava trabalhando? Então, ele era entregador de pizza. Ele estava trabalhando, aí, bom, agora... Ele fazia esses bicos também Aí à agora noite, a família né? ficou sem a renda dele também, Ficou. né? Então vamos conhecer a Jacira, né, Jacira? Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. E quem são seus filhos? A Ligiane está com 29 anos, a Cíntia está com 26 e o Claudemiro, que está preso, né, vai fazer 25 anos. E o que o Claudemiro fez para estar preso? Então, essa é a segunda vez que ele foi preso, né? Da primeira vez ele foi pego com droga, ele e a namorada, e as drogas estavam com a namorada, né? Por ela ser menor, ele foi preso. E ele ficou quanto tempo Ele preso? ficou 1 ano e 8 meses, a condenação era de 5 anos. Aí caiu a pena, né? A advogada fez com que caísse a pena, ele ficou 1 ano e 8 meses. Cumpriu tudo direitinho, saiu e novamente foi preso, mas agora foi por roubo. Quanto tempo depois que ele saiu? Depois de 2 anos. 2 anos ele estava depois? trabalhando, estudando e de repente a gente recebeu a notícia que ele estava preso. Na minha opinião, eu acho que ele estava envolvido. Ele estava envolvido porque ele andava muito estranho nos últimos tempos, né? Umas 2 semanas eu tinha conversado com ele, porque ele chegava em casa transtornado, ele não era desse jeito, né? Aí eu estava desconfiada que ele estava usando droga. Eu saí do trabalho um dia mais cedo que a minha filha ligou para mim falando que ele não estava bem. Aí cheguei em casa, ele estava dormindo
o coração estava acelerado e eu chamava ele, ele não acordava, ele virava para o outro lado, ele não acordava. Aí eu fiquei assustada, porque até pouco tempo eu não conhecia o que era droga, eu não sabia o que era Mas droga. aí da primeira vez quando ele foi preso, você aí suspeitou que ele usava droga, que ele era um usuário? Então, a gente Você conversou não com ele, tinha. perguntou? A gente não tinha certeza se ele usava, ele sempre falava pra gente que não, mas o coração de mãe sabe que eles usam, eles negam. São Paulo é o estado com o maior volume de detentos. Minas Gerais é o segundo. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro ocupam a terceira e a quarta posições. A gente conta também com a participação da psicóloga Alacir Villavalle Cruzes, que atua no sistema prisional, e da advogada Adriana Nunes Martorelli, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo e membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Muito obrigada pelo convite, né? Eu acho um prazer poder ter acesso às mães, em especial, porque eu sou mãe também, né? E podem ter certeza que cada trabalho que eu executo, cada discussão da qual eu participo, a ideia sempre é que a gente tenha um sistema de justiça e um sistema de sociedade civil, de Estado, do bem-estar social mais eficaz para evitar a dor que vocês passam. Porque tem um princípio legal que é a pena não pode passar da pessoa do criminoso. Já é um estigma, enfim, a própria lei vê, mas né, não pode passar da pessoa que praticou o ato ou não. Se estender para a família, enfim. né? E o que eu vejo em relação às mães é uma extensão dessa dor, dessa prisão. É Até uma do prisão. preconceito, às vezes, né? Sim, que eu vejo que os filhos que estão envolvidos em droga aqui, na verdade, eles são usuários ou dependentes. E pelo fato de serem usuários ou dependentes de droga, eles tinham que estar, na verdade, no serviço de saúde pública. Deveria haver realmente um programa sério de prevenção, porque a população encarcerada hoje no estado de São Paulo, que tem cerca de 200 mil pessoas presas, tem menos de 25 anos, e a maioria é por tráfico, e assim, será que é tráfico mesmo? Todas as circunstâncias levam a crer, mas será? E mesmo que seja, não é fruto de punição, né? Porque, exato. É o tratamento, né? E ela não tem como evitar mesmo. A família acaba sofrendo as consequências também, né? Sofre junto, né? Acaba sofrendo junto. E o que eu acho muito complicado é o que ela estava começando a explicar, que a gente vive nos centros de detenção provisória ou nos próprios presídios, que é a não confecção de não planejamento de uma pena, como a lei prevê, não planejamento de um tratamento, né? Não é que demora para... Eles ficam lá aguardando, por exemplo, ela está um mês sem ver o filho, é isso? Porque não tem um planejamento... O que ela está dizendo, que esse planejamento não é questão de pena alternativa, pena alternativa é outra pena, que pediria o encarceramento. Não, ou mesmo que nós, por exemplo, que somos contratados pelo Estado, para acompanhar esse preso, pudéssemos realmente acompanhá-lo. E não é isso que ocorre. Em função de não haver esse exame inicial, nós não temos como saber o que essa pessoa precisa para ela melhorar, quais são as condições que ela precisa, o que aconteceu para ela vir aqui presa. Até para que ela não volte a praticar e voltar, que a gente vê 2 casos aqui dos filhos que já estiveram presos e estão presos novamente. E os índices de reincidência aumentam a cada ano. Eu não sei exatamente, eu não peguei esses números, não sei exatamente quanto está agora, mas gira em torno de 70%. Nós temos comprovado que nosso sistema penal não funciona. O ideal seria que nós pudéssemos aplicar elegibilidade. O que significa isso? Você ter o perfil da pessoa que está ali, desde o processo de conhecimento, né? Um estudo psicossocial. Às vezes conhecer a família também. Conhecer a família, quais as assim, condições. Individualmente, você conhecer cada caso. Por exemplo, eu vejo aqui que esses 3 moços, eles têm muita sorte. Eles têm mais sorte do que a maioria dos jovens que estão no sistema, porque eles têm mães e porque eles visitam. Essas filas gigantescas também têm muitas esposas, ou muitas amásias, enfim, né? São as mulheres que dão apoio, né? Mas muitos também não têm família. Então, assim, se eu vejo uma mãe que ela foi acordar o filho na cama com um prato de comida, a outra com 6 filhos, nenhum deles teve nenhum tipo de incursão
em um ato, nem um ato infracional, nem nada, foi um fato isolado. Ela também com 3 filhos, né? Então você percebe que são famílias que a gente confunde um pouco você não ser abastado financeiramente com você não ter uma estrutura familiar afetuosa. Não, e elas podendo ter esse apoio, né? Quem sabe o filho saindo da prisão, ele não se envolve mais com isso. Ele tem apoio familiar. Então daqui a pouco a gente fala também mais sobre o apoio necessário para as famílias, para essas mães, né? Porque também quando eles saírem, eles vão voltar para casa e como é que é para elas receberem esses filhos novamente e tudo mais. Então a conversa continua no próximo bloco. Vamos falar também sobre a pastoral carcerária. E na reportagem de Letícia Bragalha, a história de famílias que viram seus filhos ficarem presos injustamente. Enquanto isso, fique com a Gabriela Costa e um papo pelas ruas. Como você acha que uma mãe pode afastar os seus filhos da criminalidade? Com educação. Educação básica e educação em casa e educação formal na escola. Eu acredito com informação, com educação. Porque se você não tiver uma base educacional, uma base familiar e um acompanhamento familiar, você pode se envolver com situações que podem te levar à criminalidade. Que na verdade é assim, que mãe é mãe, né? Então ela vai achar que sempre foi a primeira vez. Se fosse no meu caso, eu acharia que tinha que dar uma chance e tal, por mais errado que tivesse. Você conhece alguém que já teve um filho preso? Eu conheço algumas pessoas, sim, e foi em virtude de envolvimento com droga por conta de amizades e que no final das contas resultou em um grande transtorno para a família. Acredito que a mãe, ela precisa estar muito atenta aos sinais que o filho traz para dentro de casa. Como, por exemplo, uma mudança de comportamento, vigiar com quem ele está andando, que tem aquela situação, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Você acha então que a estrutura familiar é a base fundamental para que a criança não caia numa criminalidade depois? Com certeza, porque a estrutura familiar não é ter os pais empregados, ter tudo dentro de casa em relação à alimentação, a passeio, essa questão financeira, mas é a estrutura emocional da criança. O carinho, o amor que você entrega para essa criança é o que faz a diferença para ela na vida adulta, porque ela vai pensar 2 vezes em entrar na criminalidade, porque sabe que a decepção que vai levar para a mãe é muito maior. No caso, né, do meu filho, eu tenho que lutar para que ele saia, para que ele tenha uma nova chance. Se ele fez ou realmente não, eu quero que ele tenha uma nova chance. As mães sempre vão perdoar, Regina? Sempre vão perdoar o filho? Eu acho que sempre vai perdoar. Mas tem que dar um puxão de orelha também? Sim. Como é que é? Também, né? Tem que Não, falar, porque deve ser um prestar conflito atenção, isso, ao mesmo tempo que você quer perdoar, porque ele é jovem, tem que ter uma nova chance, o que ele tem que aprender com isso? Não sei, o que vocês acham? Eu acho que ele tem que ter essa chance, até porque ele é pai e ele tem que dar um exemplo para a filha dele. É uma menina, mas a gente não sabe qual vai ser o futuro dela, entendeu? E isso vai depender muito dele. Hoje, quando você conversa com ele, o que ele fala para você? Então, ele fala que ele não, é um lugar que ele não gostaria de estar, né? E nem que eu ou a filha dele estivesse indo ali, porque a esposa dele leva a filha para visitá-lo. E ele fala que ele está assim, super arrependido por estar ali. Não é o lugar que ele queria realmente. Então eu sinceramente, eu acho que ele tem que ter uma chance para ele poder reconstruir a vida dele. Como é que foi na hora que você recebeu a notícia que ele estava preso de novo? Você que foi atrás do advogado, você que foi atrás de ver onde que ele estava, como é que foi sua primeira reação? Eu fui no outro dia, eu fui depois na defensoria, né, o negócio do advogado. Você que foi atrás do advogado assim, para ele? Porque a primeira vez nós pagamos advogado, né, colocamos um conhecido nosso, muito bom, mas agora a segunda vez não. Porque sai não caro também, né, pagar um advogado. Sai caro. E daí agora você já tem uma data para ir visitá-lo?
Sim. E qual é a primeira coisa que você vai querer falar pro seu filho? Eu não sei, eu acho que é uma coisa de momento, né? Eu não sei definir assim, entendeu? E Jacira, uma coisa que eu fico me perguntando, todos os programas que a gente faz aqui sobre todos os temas, sempre vem aquela coisa do sentimento de culpa. Bate esse sentimento de culpa ou vocês têm uma coisa resolvida assim de que, poxa, já são homens, né? Afinal, eu já encaminhei, agora é uma responsabilidade deles. Como é que é? Bem, na primeira vez até eu me senti culpada, né? Porque a gente o tempo todo trabalha, o tempo todo cuidando das coisas e pouco conversa, né? Pouca conversa com eles, porque eles também evitam a gente. Chegou uma certa idade, eles não querem mais conversar com a gente. Os adolescentes, a gente fez esse programa, né? Então, a gente sente assim, no momento. Agora não. Agora eu aprendi, sabe? Eu não sou culpada. Eu ensinei coisas boas, né? Tá ali a prova, a família ensinou coisas boas. E com relação ao preconceito, vocês acham que vocês também, as pessoas também têm preconceito com mães de presos? Eu particularmente, eu não sofri assim, nenhum tipo de preconceito, até porque as pessoas assim com quem eu convivo assim, são bastante solidárias, né? Mas eu sei que tem pessoas que sofrem sim, que já sofreram. E essa coisa que a gente está falando com a Jacira, do sentimento de culpa, em algum momento você se questionou, assim? Eu já me questionei, mas eu fico pensando assim, são 6 filhos, ele é o mais velho. A educação que eu dei para um, eu dei para todos, entendeu? Até porque ele já tinha saído de casa. Então, para mim, ele já estava encaminhado, entendeu? Então, foi realmente um baque para eu saber que ele estava naquela situação. Ele é um adulto, né? Ele é um adulto. E a Regina já passou por essa questão do preconceito? Você já sentiu isso? Não, eu acho que tem, sim, preconceito, porque ou é mãe de bandido, é mulher de bandido, né? Mas às vezes na própria vizinhança mesmo, né? Sempre tem aqueles que você pensa que está te apoiando, mas na verdade estão, né? Por atrás, assim, eles estão criticando. E a coisa do sentimento de culpa, em algum momento você pode... Ah, sim, eu acho que a princípio todo mundo tem, né? A gente passa por esse sentimento de culpa, assim. Né? Mas depois, que ela falou, a criação que dá para um, dá para outro. Né? A gente pede um pouco. A gente tenta fazer uma avaliação, né? E pensar nos fatores todos que levaram ao crime, né? Esse seria o papel desse exame que a Adriana estava falando inicialmente, né? Vamos tentar entender a situação, entender o que está acontecendo para ver o que é necessário. Então, vamos propor aí, a pena individualizada seria o acompanhamento das famílias, o acompanhamento dessa pessoa, seja se ele não estudou, ele vai estudar, ele vai aprender uma profissão, ele vai desenvolver tais e tais habilidades, mas isso acaba não ocorrendo, né? O que eu vejo, a gente fala no estado de São Paulo, a gente falha muito em políticas de prevenção, porque quando o indivíduo ele é recolhido no sistema, ainda que seja para guardar uma decisão do Poder Judiciário, o papel do Poder Judiciário é julgar os elementos que ele tem e dar uma sentença. O papel da Secretaria de Administração Penitenciária é pegar essa sentença e falar, bom, o filho dela vai ficar aqui 3 anos. E o papel da administração penitenciária também, com participação da comunidade, é tentar fazer com que nesses 3 anos ele tenha um caminho de integração àquela sociedade que ele deixou, né? Porque, enfim... A gente até tem um outro entrevistado então, eu vou agora. até pedir uma licença para vocês, porque eu vou receber o Padre Aécio, que é da Pastoral Carcerária. O Padre Aécio é um dos coordenadores da Pastoral e a gente vai saber como que é o trabalho da Pastoral. Padre Aécio, como vai? Tudo bem? Muito obrigada, viu, pela participação. Por favor, fica à vontade ali no sofá do Papo de Mãe. Olá, obrigada. Padre Aécio, como é que é? Explica pra gente. Fala um pouquinho do trabalho da Pastoral. É um trabalho muito interessante. A Regina, quando o filho foi preso, ela me mandou a mensagem. Né? Meu filho está preso. Né? Então, olha, dói o coração da gente. Né? A gente acaba se envolvendo. E aí eu consolei ela, confortei ela, dizendo, olha, paciência, né? Vamos em frente. Ela também veio com essa história de culpa, eu quase dei uma pisa nela. Né? Eu conheço bem a Regina, trabalha, é uma mulher generosa. Esses dias acompanhou uma pessoa idosa até o hospital, ela participa das nossas comunidades eclesiais de base, visita as famílias carentes, a gente leva alimento. É uma mãe exemplar. Que culpa que ela tem
seu filho, né? Então a pastoral carcerária dá apoio, a pastoral carcerária acolhe, dá alguma orientação, né? Passa para o Ministério Público, para os outros órgãos, para a Defensoria Pública. Que é fundamental mesmo esse apoio, né? É claro. Porque muitas vezes essas mães se sentem sozinhas mesmo. Exatamente. Né? Conheço bem a Jacira, o sofrimento, a luta que ela e o Cláudio Almírio fizeram para que o filho não voltasse. Né? Nós temos na nossa região um encontro de familiares e egressos, que é o que hoje eu insisto mais para que a nossa pastoral tenha, que uma coisa é eu falar, agora outra coisa é a Regina falar para a Jacira. É diferente. Né? São familiares regressos? Familiares de presos e os egressos, os que saem. Porque os que saem não têm apoio de nada de ninguém, né? Então a pastoral carcerária é um dos órgãos então, que participam procura... os parentes e também os ex-presos, é isso? Para trocar essa experiência. Exato. Agora, eu fico pensando na angústia das mães, pelo contato que o senhor tem com elas, pela conversa, né? A mãe, ela deve viver 2 momentos. A angústia de saber que o filho foi preso porque fez... Né, se não foi injustamente, se cometeu alguma coisa errada, se cometeu um crime até, mas e a partir de então a angústia por ele ficar lá preso também. Que a situação pode até piorar, como né? Como é que é aquele ambiente onde o filho vai ficar? Quer dizer, se ele cometeu um crime, digamos, se ele estava envolvido com drogas, não sei, vocês ficam com medo que, tá preso, vai aprender coisas piores, por exemplo? Passa esse medo? Sim, com certeza passa, sim. Uma preocupação muito grande com relação ao convívio que eles vão ter lá, outros conhecimentos, enfim, é bem complicada a situação. Porque existe, de fato, esse risco? É claro, nós visitamos os presídios, né? E a gente percebe. Tem uns que têm trabalho, mas é tão pouco. Tem uns que têm escola, mas é tão pouco. Olha, psicólogo é a coisa mais difícil. Até nós estamos tendo um projeto, agora recente, com psicólogo, com assistente social, no presídio e no bairro, a região noroeste. E, estudando isso, né? Quer dizer, como é que seria, né? Se o encarcerado tiver uma assistência social, um acompanhamento psicológico, vamos ver o que vai acontecer. É bem provável que esse não volte mais ou que tenha mais chance de se recuperar. Uma das preocupações que a gente tem quando se discute política penitenciária é que, assim, quando as unidades prisionais são construídas, elas têm uma arquitetura própria para o tipo de pena que você vai cumprir. Entendi. Então, assim, esses filhos hoje, eles estão no centro de detenção provisória. Se imagina que o judiciário, ele tem 80, se você somar todos os prazos processuais, você tem em torno de 81 dias para proferir uma sentença, mas infelizmente pelo excesso de pessoas... Leva mais de um ano. Né? Então o que acontece? Aquele preso que ia permanecer provisoriamente até ter uma sentença condenatória por no máximo 81 dias, ele seria então, recebeu a sentença e foi condenado, ele vai para a penitenciária, aonde você encontra espaço físico, porque houve um projeto arquitetônico pensando nisso, para se desenvolver, por exemplo, oficinas de trabalho, onde você tem salas de atendimento, né? Só que assim, o que está acontecendo, que eu estava explicando, a questão da elegibilidade, né? Você não consegue hoje, pela quantidade de pessoas que estão, seja provisório, seja condenado em definitivo, hoje você vê nos CDPs muitas pessoas cumprindo pena de ponta. Então acabam né? se misturando ali. Né? Então assim, você não consegue já separar. Já houve uma melhora porque antes ficavam nas delegacias, né? Não, então, nas cadeias. É um outro problema. Não, então, isso. já não ficam mais nas delegacias e nas cadeias, mas não resolveu o problema. Então, e não ficando na delegacia, que também foi uma mudança, foi um direcionamento da política pública, porque delegacia não é lugar, o carcereiro do distrito policial da delegacia, ele não tem, ele pode ficar no máximo 5 dias com uma pessoa ali. Eles ficavam presos nas delegacias. Então, assim, e aí o que acontecia? A segurança pública, os delegados de polícia, os investigadores e tal, eles ficavam por conta da população encarcerada, eles não podiam cuidar de outras coisas da delegacia. Então, assim, você tem Secretaria de Segurança Pública, que ainda é um instrumento de prevenção do crime, mas ele tem outra atuação, que é a investigação do delito, né? Uma prevenção antes. Aí você passa pelo judiciário, tem a sentença e você vai para uma administração penitenciária, que é outra política de atendimento, específica para quem cumpre pena. E olha só que grave, ó, segundo um relatório da ONU, a Organização das Nações Unidas, sobre prisões arbitrárias no Brasil,
Os presos no país têm pouco acesso a juízes e a defensores públicos. De acordo com o documento, isso contribui para manter na prisão pessoas que já poderiam estar em liberdade, né? E os especialistas da comitiva da ONU criticam o fato de, no Brasil, a prisão ainda ser a principal pena aplicada pelas autoridades, em vez de penas alternativas, né? Por que no Brasil não existem essas penas alternativas, que seriam até uma solução para a superlotação, né? E uma forma carcerária é uma das grandes defensoras das penas alternativas. Sim. Tivemos recentemente uma reunião até com as instituições nossas para que também se abra, porque nem as nossas instituições querem acolher a pessoa para dar uma oportunidade para ela. Né? E quais seria seriam uma as forma penas... de ele realmente pagar por aquilo que ele fez, né? E aprender, às vezes pode aprender até uma profissão, né? Numa pena alternativa, porque pode ser um trabalho, não é? Ele vai trabalhar num local, por exemplo, que ele cometeu um roubo, mas ele vai devolver aquele dinheiro de alguma maneira, né? Não vai ficar preso sem fazer absolutamente nada o dia inteiro, o que não vai ajudar o seu desenvolvimento psíquico, moral, porque de forma a pena alguma. alternativa pode ser uma prestação de serviço, até vai, né, fazer faxina num hospital público. Vai prestar horas de trabalho em uma organização não governamental. Então, eu acho que assim, a gente ainda está muito pouco evoluído, não na discussão. A discussão, acho que ela está acontecendo e tal. Para colocar em também prática. isso, e não também, assim, no estado de São Paulo, Brasil, de um modo geral, tem poucos estados que levam realmente a pena alternativa como uma medida mesmo a ser olhada como uma sanção, porque é sancionatório, né? Você fica com a sua liberdade de ir e vir restringida porque você tem que cumprir uma medida, você tem que comparecer, por exemplo, numa organização não governamental, sei lá, de idosos, tem que ter alguém que fiscalize, né? E tem, porque aí então a organização, que é o que ele estava dizendo, a organização não governamental cadastrada no programa, ela tem que fazer um relatório computando as horas, a conduta e o modo com que essa pessoa tem se portado diante daquela atividade que foi colocada. E encaminhar esse relatório para o judiciário, para então o juiz verificar se é o caso mesmo de entender que ele cumpriu adequadamente e extinguir aquela pena, entender que foi um delito de menor potencial ofensivo e que a pena alternativa foi uma alternativa à prisão, né? Só que, na verdade, pelo volume de pessoas, pela pouca possibilidade de você lidar com os processos de modo que você veja a pessoa por falta de informações multidisciplinares sobre aquela pessoa. Mesmo. Você acaba assim, a gente tem uma cultura de aprisionamento. Né? Tanto que você vê para qualquer... É uma discussão que está se fazendo por lei seca, que é outro capítulo. Você vê mais, né, as penas alternativas. E isso também de ficar na cadeia sem ter o espaço para o trabalho, porque eles também podem ficar presos, né, fazendo bola, eu já fui... Desenvolvendo alguma atividade. Não é só bola, tem, por exemplo, a oficina de trabalho da penitenciária feminina de Santana, tem várias empresas que contratam a mão de obra, entendeu? Então, assim, são contratadas, recebem salário e etc. Só que, assim, para a empresa é um grande negócio, o cara está fazendo uma propaganda. Por quê? Porque você não tem vínculo empregatício, você não tem todos os encargos, você não paga luz, não paga água, paga menos e ainda tem uma mão de obra pessoa está presa, mas está aprendendo alguma coisa. Está produzindo, não está parado. Eu mesmo recebi um jovem que tinha sido preso por ter roubado um tênis. E aí ele ajudou na secretaria. Ele cumpriu a pena e não reincidiu mais. Eu fico aqui pensando, né? Se já é difícil um filho estar preso sabendo que de fato ele fez mesmo alguma coisa errada, imagina quando é uma injustiça. Né? Eu, há alguns anos, fiz a reportagem com 2 rapazes que eles estavam presos, já tinham provado que eles eram inocentes e mesmo assim eles ficaram mais de 1 ano presos por causa de uma morosidade na justiça, de uma complicação assim de burocracia mesmo, acabaram cumprindo uma pena sendo inocentes, comprovadamente. É mais difícil ainda. Então, essa história a gente vai ver numa reportagem no próximo bloco. Papo de Mãe volta já. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Como que você imagina que fica a relação de uma mãe com seu filho quando ele é preso? Não, deve ficar difícil demais, porque em parte a mãe quer proteger o filho, mas se ela tiver algum tipo de honra com ela, algum tipo de cidadania, ela vai também pensar na parte do crime que ele cometeu para ser preso. Então não deve ser fácil de jeito nenhum. Se você tivesse um filho preso, como você agiria?
Eu ficaria decepcionado, mas eu acho, a minha opinião é que eu deixaria ele preso porque ele tem que aprender de alguma maneira. Se eu falhei, se eu não conseguir ensinar isso para ele, então que ele fique preso esse período para que ele possa aprender isso. Mas você acha que a criminalidade tem a ver, então, com a educação? Eu acho que tem a ver também, tanto a educação dos pais, a educação da escola, a educação do Estado, tudo contribui. Se você consegue, eu acho pelo menos, que se você consegue educar o seu filho, consegue ocupar o seu filho, seja com esporte, com música, com artes, ele não vai ter tempo ou pelo menos vai reduzir essa parte da criminalidade. Você conhece alguém que já teve um filho preso? Conheço. Um primo meu já foi preso. E como a sua tia lidou com isso? Tem que ter muita calma, né? Ficou muito tempo preso, né? Ela lutou muito, né? Para tirar ele saía, depois ele voltava à prisão de novo. E ela sofreu muito, né? A gente viu ali falando do apoio da família, quer dizer, porque quem fica aqui, né, fica um pai, uma mãe, os irmãos que sofrem, a família toda se envolve. Inclusive veio uma tia aqui, a Kátia, que é a irmã da Vera. Que tipo de apoio você procura dar para sua irmã? É de solidariedade mesmo, né? De ajuda, de estar do lado dela. É um sobrinho amado que foi criado assim com todo amor, que foi um choque, a gente não esperava. E de saber que está naquele lugar, que não vai, se ele errou, não errou, eu acho que lá dentro não tem nada que possa acrescentar. Nada, nada, nada. Nada mesmo. É um sistema falho. Eu acho que é um sistema mentiroso, ele não existe. Aquilo ali é um depósito. É horrível. É horrível. Você tem filhos também? Eu tenho 2. Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho a Luara, nome lindo, né? A Luara tem 22 anos, eu tenho o Luan de 15, tenho um netinho de 4. Então eu acho que as pessoas, os políticos, sei lá quem, não está preocupado em resolver esse problema. Tem uma questão que eu tenho batido bastante nos espaços que a gente tem para debater, discutir, enfim, que assim, a gente sempre fala, porque o Estado tem, porque o Estado tem. A gente não fala o município tem, ou o preso é um munícipe de um determinado município, e que tem planos diretores a serem apresentados para a população por meio do trabalho da Câmara de Vereadores. Inclusive agora, nesse momento, no nosso município, na verdade, no Brasil inteiro, a gente está nessa fase de elaboração de plano diretor. Então, assim, os municípios também são responsáveis por atendimento da população. Então, assim, tem convênios de parceria com a Secretaria de Assistência Social do município. O preso passar o tempo, mais tempo na prisão. Acontece. E depois a família recorrer. Acontece de ganhar? Você pode entrar com uma ação de indenização de reparação de danos contra o Estado. E aí, depende de caso a caso, você avalia para ver qual foi o dano e tal, mas eu já vi pagar, já tem julgado, sim. A Defensoria Pública tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido. A própria Defensoria Pública, eu quero fazer um elogio, mencionar a doutora Daniela Cimbranelli, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma colega de Conselho Penitenciário, que é a Defensora Pública Geral, porque eles têm feito um trabalho de difusão e de atendimento multidisciplinar muito interessante nos postos da Defensoria, que ainda precisa se fortificar, se fortalecer, precisa muita coisa. A Defensoria tem 6 anos no Estado, né? Mas eles têm feito um atendimento multidisciplinar. Então, nos postos você tem assistente social, psicólogo, eles abrem concursos para colocar essas carreiras dentro da estrutura da organização. Então, assim, a Defensoria Pública está nascendo nesse estado de um modo muito promissor. Agora, imagina você ter um filho que foi preso injustamente e que isso está provado. O sofrimento fica ainda maior, né? Os amigos Evanilson, que na época que foi preso era borracheiro, e Anderson, que era músico, eles passaram mais de 1 ano na cadeia pelo suposto roubo de um celular, mesmo depois de a própria vítima ter garantido que eles não eram os ladrões. Imagina como ficaram essas famílias. Veja na reportagem de Letícia Bragalha. Foi
Foi no final de uma tarde de novembro de 2005 que o pesadelo dos amigos Anderson e Evanilson começou. Depois de se matricularem em uma escola de informática, eles vieram aqui para esse supermercado para comprar um CD. E aí começou uma grande confusão. Eles foram acusados por uma mulher injustamente de roubar um celular. Sem nenhuma prova, foram presos em flagrante e levados para uma delegacia. Passaram os 13 meses seguintes no Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra, aqui em São Paulo. Atrás das grades, os amigos conheceram de perto uma rotina de tensão, violência e saudade da família. Fiquei longe da minha vida que eu tinha ativa, né, como músico, fiquei longe dos meus instrumentos, né. Muito sofrimento, né, com os maus tratos, saudade da família, dos familiares, dos amigos, né. Qual foi a pior parte desse período que você ficou preso? Todos, né. Apesar de tudo, estava lá preso, privado da minha liberdade, sofrimentos, teve rebeliões, várias circunstâncias que me pôs em risco, né? Então, assim, não teve momentos bons, isso eu posso garantir. Bom, depois de 8 meses que o Anderson e o Evanilson estavam presos, houve uma audiência na qual a mulher que fez a acusação não os reconheceu. A partir daí ficou provado que eles eram inocentes, mas mesmo assim vocês ficaram 4 meses presos ainda. Por quê? O que aconteceu? Foi só uma burocracia? Sinceramente, eu não sei, né, o trâmite do Estado. Sei que é muito lento, muito demorado, e mesmo após essa afirmação da vítima que não seria a gente, continuamos lá esses 4 meses para poder ter a nossa liberdade. A família e os amigos nunca duvidaram da inocência dos rapazes. A dona Jaci, por exemplo, que é avó do Anderson, mas que é praticamente uma mãe porque criou ele desde que ele tem 7 anos, diz que até ficou em depressão quando soube do que estava acontecendo. Como é que foi para a senhora? Ai, foi horrível, viu? Porque eu não esperava isso, né? Que ele era um menino muito obediente e andava sempre com as boas companhias, nunca andou com maus companhias, né? E quando veio essa notícia, foi a coisa mais horrorosa para mim. Joênia não se conforma com a lentidão e a burocracia do sistema penitenciário, que atrasaram o julgamento e a libertação do irmão inocente. Um inocente preso é pior do que morrer. Porque quando morre, você morreu, acabou. E quando é preso, inocente, você tá lá, tá preso, você tá aqui fora, não pode fazer nada, porque as pessoas não te ouvem. Porque a partir do momento que está preso, eles todos são culpados. Ali não te ouvir, te trata mal, você sabe que ele está dentro sofrendo, passando pelo que não merece. A gente fica sem saber o que fazer. E depois que sai, ainda continua o sofrimento, né? De volta ao bairro onde viviam, Anderson e Evanilson tiveram que lutar contra o preconceito e recuperar a autoestima. Na época em que aconteceu a prisão, o Anderson trabalhava como músico na prefeitura de Imbu e o Evanilson numa bicicletaria que nem existe mais aqui no bairro onde eles ainda moram. Eu queria saber como é que ficou a perspectiva de futuro para vocês depois do que tudo aconteceu. O mais difícil disso tudo é saber que... Porque você sabe que perder um ano assim é meio complicado, porque durante esse um ano você poderia ter construído algo, né, que você poderia estar muito melhor hoje. Mas teve esse problema de você perder um ano, né? E eu, como sou músico, eu fiquei longe dos meus instrumentos. Eu teve uns problemas que minha mão ficou meio travada, eu não estava conseguindo tocar direito. Vários temas de música clássica que eu sabia, esqueci vários, né? Acabou me desanimando. Eu só não desanimei muito assim porque eu falei assim, eu tenho um objetivo para seguir, então eu vou seguir esse objetivo, né? E no seu caso, como é que foi reconstruir a vida? Corri atrás de cursos, né? E também corri atrás de novas oportunidades. Meu primeiro emprego, por exemplo, após, né, tudo isso, uma das primeiras coisas das dificuldades que eu passei foi eles terem pedido o documento de antecedentes criminais, né? E assim, logo de pronto eu já expliquei para eles o que havia ocorrido, né? E até me surpreendi, né? Eles me deram um apoio, isentaram quanto a essa documentação, né? E a partir daí eu comecei a trabalhar e após, acredito que uns 2 anos depois, eu consegui estar retirando o meu nome, né? Vítimas de erros judiciais como Anderson e Evanilson têm até 5 anos para pedir indenização. Os 2 amigos perderam o prazo,
mas não a vontade de planejar o futuro. Então, a gente vê, né, com a história, por tudo que esses rapazes passaram, como acontecem injustiças mesmo e como, isso que a gente falou desde o começo do programa, é importante você analisar cada caso, a pessoa, saber a família, saber do contexto, né? Mas que parece uma coisa impossível com essa população gigantesca, né? Será que é uma utopia a gente conseguir chegar nesse ideal? Eu não acho que seja uma utopia, mas eu acho que a gente precisa de programas de prevenção. Então, uma saúde pública que desde o começo acolha essa criança, dê condições para ela se desenvolver adequadamente, dê uma escola de qualidade para que ela não vá para a rua ou não vá dentro da escola mesmo usar drogas. Esse tipo de coisa preveniria o futuro preso, né? E mesmo dentro dos presídios, se nós pudéssemos desde o início acompanhar essas pessoas, eu acredito piamente que a gente conseguiria reintegrá-las, mas com estes esforços todos da comunidade, da sociedade em geral, sem tantos preconceitos e sem a intervenção negativa ou punitiva de muitos agentes, que não garantem os direitos, mas prejudicam. Se essa atenção individual funcionasse, talvez esses rapazes não tivessem passado mais de um ano na prisão, né? Exatamente, e nosso índice, então, de criminalidade seria muito menor, daí a gente daria conta, né? O que os detentos se queixam é que os processos estão atrasados, que eles já deveriam estar no semiaberto, não tem vaga no semiaberto, e muitos até já pagaram e ainda continuam presos, porque os processos são lentíssimos para os pobres. E aí as mães ficam desesperadas, às vezes não conseguem advogado, não têm acesso ao juiz. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma realidade de São Paulo que tem a Defensoria Pública, que às vezes pode até ter um número maior de advogados públicos, né? Até porque tem o convênio da Ordem com muitos advogados credenciados, né? Vocês podem procurar também a Ordem dos Advogados do Brasil para ver quem são os advogados que estabeleceram o convênio para poder ter acesso a esse profissional que pode interceder desde o momento do inquérito. Seu filho está preso aonde? Paraguaçu Paulista. Interior de São Paulo. É. E você leva quantas horas para chegar lá para visitar? Então, são 7 horas de viagem. Com a condução que a gente tem, né? Um veículo que a gente tem. Agora, se for de ônibus, no mínimo 14 horas. Mas essa questão de tempo também é terrível, porque a gente gasta muito tempo tem um tempo para chegar e tem um tempo para entrar. A fila é muito grande. Chega 4 horas, fica 4 horas na fila. Sem falar a visita vexatória. A revista é uma coisa assim, para mim é constrangedor, sempre. Porque conta pra gente como é. Então, a revista, a mulher, né, tem que passar por essa revista e a gente tira a roupa, a gente tem que agachar 3 vezes de costas, depois 3 vezes de frente, depois senta num banquinho com roupa, descalça, depois pega o chinelo, coloca e só entra com chinela havaiana. Não pode ter metal, nada. Havaiana ou qualquer outra. Né? Mas, e tem que, depois que você senta nesse banco, depois que você já passou pela revista sem a roupa, você senta nesse banquinho de roupa, e aí depois você detector coloca de metal, esse banquinho. O chinelo em cima do banquinho, né, para ver se não vai apitar. É um direito do preso, está na lei de execuções penais, na proximidade familiar, porque o principal instrumento de reintegração ou integração social é o contato com a família. E como eu disse, a família, a sanção, ela não pode passar da pessoa do sancionado. Então, assim, a família não pode sofrer também. Então, também é uma questão de vocês postularem, né, a aproximação dos filhos de vocês para mais próximo da residência. Então, isso precisa... Pediu já. Pediu, mas não foi aceito, né? Mandaram para longe. Queria que vocês falassem assim, o que vocês gostariam de dizer nesse momento para os filhos que estão presos e quando eles voltarem para casa, o que é que vocês vão querer que eles façam? Enfim, manda um recado. Eu amo o Leandro, independente do que ele fez, acredito que todo mundo que erra tem sim que pagar pelo seu erro, mas lá dentro eu sei que ele não está pagando por nada, quem está pagando somos nós.
que eu tenho para dizer é que, assim, eu amo muito meu filho. E ele sabe disso, agora ele sabe. Agora ele consegue enxergar o quanto eu amo, pelo fato de estar indo lá, de não ter deixado ele, né? Ele achou que ele não ia ter ninguém lá, que a gente ia criticar, e não está sendo assim. Os irmãos estão dando apoio, me ajudam bastante. E ele sabe que a gente está esperando ele aqui de braços abertos. Regina, e para o Leonardo, qual o recado? Então ele sempre tem uma frase, mãe, tamo junto, né? Então eu quero falar pra ele que nós estamos juntos. E a Jacira? Então, o que eu vou falar para ele é que tenha fé, muita fé, porque a fé move montanhas, então a montanha vai mover ele, né? Tem que ser uma rocha firme para estar junto com a gente. E todos eles estão jovens, com uma vida toda pela frente, né? E a gente vê mães muito fortes, né? Que fortaleza, né? Que importante, né? Adriana, você tem um site, um e-mail para divulgar? E tem a Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Eu vou dar para vocês o endereço. A gente aguarda muito as cartas das mães, as cartas das pessoas que estão encarceradas, porque assim, o que a gente pode fazer é tentar mobilizar, é tentar debater, é tentar provocar o poder público a que reaja diante desse problema. Podem mandar então, cartas de outros estados também? Pode mandar carta de outros estados. Rua Anchieta, 35, primeiro andar, CEP 010 16 900, São Paulo, Centro. E o endereço eletrônico é penitenciaria@oabsp.org.br. Obrigada. Obrigada a você. E o Padre Aécio, a Pastoral Carcerária o tem nosso site? tem, é www.carceraria.org.br. E ela se... Então, vocês podem também ter acesso fácil crpsp.org.br. Então, na semana que vem, o tema vai ser a autoestima das crianças. Você sabe qual a importância da autoestima para a criança ou o adolescente? E o que os pais devem fazer para colaborar com isso? Acesse o nosso site e participe do chat, domingo às 5 da tarde, www.papodemãe.com.br. Então, semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Tchau. Obrigada, gente. Foi ótimo.